Bem-vindos. Boa noite ao pessoal que nos assiste pela internet também. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui e esperamos que vocês também possam estar fazendo parte desse trabalho, né? Eu acho que a gente começa conhecendo o centro, conhecendo a doutrina espírita com essas palestras. Geralmente, irmãos se propõem a estar vindo aqui e ajudar um pouco a gente até entender. Eu gostaria de dar uns recados. Nós trabalhamos aqui na área social, a gente atende hoje 70 famílias, elas são cadastradas, pré-cadastradas, e recebe todo segundo sábado de cada mês, a gente dá cestas básicas, tudo. Eu gostaria que vocês viessem conhecer também. Geralmente 9 horas da manhã começa, a gente faz um lanche, tem uma parte de paz, tem uma palestra também, e a gente distribui as cestas. Aos sábados também, às 5 da tarde, tem um grupo que distribui lanches na rua, aqui perto do metrô Tietê. Também é muito legal de conhecer. No primeiro momento pode vir, 5 horas tem sempre alguém, a gente faz o lanche, prepara e sai distribuir. Um irmão fica sempre responsável por estar fazendo isso. Tá? Temos também aqui, passar pelos nossos amigos, estão os plantonistas aqui para conhecer um pouquinho melhor a doutrina, quem quiser estar conversando. Também é só chegar um pouquinho antes, né, uma meia hora antes de iniciar as nossas palestras, o pessoal já está por aqui. Nós temos, no final do ano agora, a gente tem uma viagem a Sacramento. A gente costuma deixar pendurado ali, e depois, se quiser maiores informações, é falar com a Sandra. Tá? É uma viagem muito legal, que a gente vai conhecer lá o Colégio Allan Kardec, Museu Histórico Coralha Venice Maluf, Dona Beja, tem um grande hotel e tem a Gruta dos Palhares também. É uma viagem assim de autoconhecimento, né? Quem já foi, isso que é muito bom, não tive a oportunidade, mas se vocês puderem, é muito legal. É só falar com a Sandra, então, se quiser ter maiores informações de custo e quando vai sair. Geralmente é um final de semana, a gente sai na sexta e volta no domingo, tá bom? Então vamos aproveitar um pouquinho, que a gente possa fechar nossos olhos, levantar nosso pensamento a Jesus, que com seu amor, com a sua misericórdia, com a sua esperança, possamos receber aqui o alimento necessário ao nosso corpo, ao nosso espírito, que possamos receber o aprendizado necessário para a gente poder passar por essas lutas diárias. Enfim, Pai, com seu amor, com a sua paz, que possamos receber a tua luz, que possamos receber amor, receber paz, serenidade, que possamos, enfim, Senhor, sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos, que possamos também entender o que está nos ocorrendo nesse momento. Possamos, então, erguer nossos olhos ao Pai e agradecer essa oportunidade. Que assim seja. Hoje o tema da nossa palestra é o tempo de cada um. O livro é Momento Espírita e nosso irmão Paulo Borcato vai nos brindar. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Esse aqui é de lá? É daqui, só deixa aqui. Tá bom. Só para não esquecer. Isso, maravilha. Tá bom. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite hoje mesmo. E aos nossos amigos da internet, nosso boa noite também. O texto bastante sugestivo, da redação Momento Espírita, como disse o nosso meu amigo aí, o tempo de cada um. Esse tema, ele irá nos trazer talvez ela seja uma das maiores vertentes que pendem vamos colocar assim, bem objetivamente, a não tanto nem muito, ou às vezes pouco, nós estamos falando sobre a tolerância. Mas o que é ser tolerante? O que é ser, eu consigo tolerar tal situação? Então, essa palavra, nós sabemos aqui, olha, eu tive que pesquisar. Vocês sabiam, inclusive, olha, essa informação, eu acho que quase ninguém sabe. Vocês sabiam que a Organização das Nações Unidas, ela colocou um dia especial para sermos tolerantes? Esse dia, vocês sabiam?
Os nossos amigos Google, pode procurar aí, nossos amigos do Google, tá lá. Dia que institui o Dia Internacional da Tolerância. Tá longe. É 16 de novembro, mas vamos colocar hoje como o nosso Dia da Tolerância e aprender um pouco sobre esse capítulo importante. E olha, a tolerância, vocês têm outra curiosidade. Eu adoro ler, pessoal, porque quando nós lemos, nós vamos buscando algumas vertentes. Tolerância, vocês sabem... Gente, foi maravilhoso isso. Tolerância tem a ver também com indulgência. Para quem não sabe o que é indulgência, ela está bem próxima ao quê? Claro, nós já estudamos, nós já falamos sobre a indulgência, que significa o quê? Nós desculparmos os outros, perdoarmos as ofensas. Tanta coisa que tem tolerância, mas Paulo o que diz? O que diz esse texto do Momento Espírita? Calma. Sejam tolerantes, que eu vou ler um pedacinho para vocês, para a gente poder discorrer sobre o texto, que é riquíssimo. Olha, a tia Sandra, ela deve estar lá embaixo já fazendo seus estudos. Ela foi muito bem intuída. Então, o primeiro parágrafo diz assim: a tolerância é uma virtude ainda para a atualidade. Ela permite viver em harmonia junto a quem pensa e age de forma diferente. Então, quer dizer, ele nos coloca, o autor desse texto, que nós devemos respeitar os outros de acordo como eles são, da forma que eles se apresentem para nós. Muitas vezes nós temos amigos, conhecidos, familiares, que são o quê? Diferentes de nós. E vamos lembrar um pouquinho, a raiz de todos os nossos erros, que estão lá, claro, a doutrina espírita nos explica muito bem. Gente, eu não sou de guardar número, mas eu sou de guardar assim a lição. O que o livro dos Espíritos falam sobre uma das maiores, ou uma das, que nós temos, vamos lembrar, são maiores, uma das mais... que nós devemos trabalhar os nossos defeitos. Alguém lembra? São duas só. Só duas. Uma é o orgulho e outra é o que mesmo? Lá, cochichou lá atrás. O egoísmo. Muito bem, seu Jurandir, sempre participativo. Então, o que acontece? Quando o orgulho e o egoísmo, eles se fazem presentes, nós passamos a ser o quê? Intolerantes ou tolerantes. In significa o quê? Não ser. E tolera significa o quê? Entender as outras pessoas. Mas na sociedade, hoje, vamos dar um exemplo. Adoro citar os exemplos das crianças, dos bambinos, das childrens, das kids. Olha, o que é que a criança vê hoje em dia? Vamos lá, tem um parquinho aqui próximo ao Jardim São Paulo, e ele é bem grande, então tem umas árvores, tem um escorrega, tem a ciranda, tem um monte de coisa para eles brincarem. E olha, eles estão brincando com pequenos, médios, grandes, sempre sendo o quê? Observado pelas tias, olha, quem é tia de criança tolerante? Inclusive, a Giovana, ela trabalha também numa perua que é tolerante com as crianças. Gente, eu vou contar uma coisa boa para vocês. Toda vez que as crianças estão vindo para casa, elas cantam uma música muito bonitinha. E é todo dia a mesma música. Eu vou cantar, Giovana. Eu vou cantar essa música que elas fazem assim, pão com requeijão. Não param de cantar pão com requeijão. Falei, mas então você leva pão com requeijão e dá para essas crianças comer pão com requeijão. Não é possível. Mães, deem pão com requeijão para essas crianças. Então, o que acontece? O adulto, ele tem que ser tolerante com as crianças. Porque, afinal de contas, os pequenininhos, eles o quê? Nós sabemos, Jesus Cristo, nosso irmão maior, disse o quê? Que as crianças são o sinal mais próximo da simplicidade, da honestidade, do não preconceito. Pode perceber, então nesse parquinho, toda vez que eu passo por lá, eu observo, viu, senhor Jurandir? Então lá tá as crianças brincando, etc e tal. Quando tem uma contenda, o que acontece?
A professora, sem briga, hein? Vamos parar de brigar e vamos brincar. Acaba. Por quê? Elas são tolerantes o quê? Instantaneamente quando um adulto está sempre na observação. Nós sabemos que esta simplicidade, essa humildade de coração, de tolerância, tem que ser observada primeiro por quem? Pelo quem está vendo, o interlocutor, o ensinador, o educador, o instrutor, o professor. Por quê? Porque dentro de nós temos que também exercitar a tolerância. E o texto continua. Olha, gente, essa frase aqui é magnânima, prestem atenção. Não se trata apenas, vejam só, não se trata apenas de suportar um modo distinto e de ver e entender a vida. Não, o texto não quer dizer isso. Hein, tia Sandra? Tudo. Aí o que acontece? O exercício, olha o top da lição. Né? O up da lição diz assim: o exercício da tolerância engloba também o esforço em perceber o que possa haver de admirável no outro. Então olha só que interessante. Olha o que a lição nos está dizendo, especialmente quando ela difere da nossa persona, da nossa personalidade. Quer dizer, quando o indivíduo na sociedade, nós sabemos que existem várias diferenças. Diferenças, primeiro, pelo dinheiro, diferenças o quê? Pelas questões educacionais, diferenças de quê? Ensinamentos. Então, quando nós, às vezes, conhecemos certos tipos de pessoas, se ela tem muita sabedoria, o que a rigor, qual será a nossa reação? Vocês já perceberam? É assim, nossa, mas aquela pessoa estava alto? Tá dando microfone lá em cima. Tá. É que os espíritos estavam falando que estava dando microfonia lá em cima e o palestrante tem que falar mais baixo. Desculpa, os espíritos. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Voltando ao assunto aqui, quando nós percebemos essas diferenças na sociedade e voltando a ser aquela pessoa... Por exemplo, é uma pessoa que tem um intelecto muito alto, ou seja, às vezes é chamado de um cientista, é chamado de um doutorado, é chamado de um mestrado, e a pessoa tem um intelecto o quê? Muito elevado. E quando a gente começa a conversar com esse tipo de pessoa, o que acontece? Aí vem o quê? Será que nós somos tolerantes? Nossa, eu não estou entendendo nem A nem B do que a pessoa está falando. E a gente, de certa forma, o que acaba acontecendo? Isso é uma reação normal. Não é que nós somos, assim, intolerantes ou tolerantes. Tolerantes, quando a pessoa fala como se a gente não entende nada. Eu vou dar um exemplo bem prático. Um exemplo prático. Por exemplo, tivemos, assim, algum tempo atrás, chamava-se um personagem da televisão. Da Rede Globo de televisão. Ele chamava de Seu Saraiva. Quem lembra aqui do Seu Saraiva lá no programa de televisão? Né? Aí o que acontece? Ele estava lá na biblioteca, estava lá escolhendo os livros, etc. E tal. Aí sempre tinha alguém que aparecia e o conhecia. E falava, porque gostava muito do Seu Saraiva. E falava assim... Seu Saraiva, o senhor por aqui... Não sou eu por aqui. Mas o senhor está na biblioteca, o que o senhor veio procurar? Eu falei assim, eu vim procurar um biscuit, porque eu gosto de fazer biscuit, então eu participo negócios de biscuit. E aí ele tinha a sobrancelha para cima, e toda vez que ele ficava nervoso, o que acontece? Dava uma taquicardia, ele ficava nervoso, e a esposa... Não, Saraiva, fique calmo, olhe o coração. Então vejam vocês, ele dizia o quê? Para pessoas que são... perguntas que não são aceitáveis, tolerância é 0. Não pode ser assim, gente. Aquilo é simplesmente um exemplo para que nós podemos observar e prestarmos atenção. Eu falei, mas Paulo, olha, eu conheço um monte de Saraivas e Saraivos em casa. Calma. Então nós vamos particularmente nos atentar à lição, como podemos lidar com esse tipo. E olha, vou dizer outra coisa para vocês. O Saraiva, às vezes, está dentro de nós também. Porque muitas vezes nós somos tolerantes 0. Muitas vezes nós sabemos, ou então pensamos que sabemos uma coisa. Não, mas você está errado. E a gente toda hora é o quê? Taxativamente, o quê? Chatos. Então não pode. Nós devemos atentar para as nossas atitudes.
E ele fala assim, ó, na defesa, ele dá alguns exemplos. Mas ainda é preciso ter não apenas energia, mas também o quê? Doçura na hora de falar com essas pessoas. Porque não é lícito nós o quê? Simplesmente deixarmos de agir quando vemos ou observamos pessoas que são o quê? Muito estressadas, que nos julgam várias vezes. Então, o que acontece com o nosso espírito empreendedor? Não, mas aquela pessoa não podia ter falado isso comigo. E ele fala bem claro. Ele fala bem explícito no texto assim. Muitas pessoas... Gente, esse parágrafo é impressionante. Guarda aí, ó. Guarda aí. Guarda, põe para gravar. Olha, muitas pessoas se angustiam porque seus amores não lhes compartilham os ideais. A gente vê muito isso em casamento? Eu acho que sim. A gente vê muito isso inovado? Também acho que sim. Porque nós queremos trocar ideias com aqueles que não são o quê? Idênticos. Com aquelas pessoas que percebem a mesma coisa dentro de nós. Mas o que acaba acontecendo? Os nossos esposos, às vezes, ou as nossas esposas, é claro, não têm a mesma o quê? Tolerância para conosco, tolerância para com os nossos erros. Mas o texto, ele é bem brando. Então, uma pessoa tolerante, ela aceita a opinião contrária da outra pessoa. Então, nós podemos observar um exemplo bem simples. Um professor dando aula. Nós sabemos que o professor ele tem o quê? Uma dinâmica especial, que pode o quê? Trabalhar os alunos no sentido de quê? De entender qual é a dificuldade daqueles alunos. E, gente, vamos falar sério. A educação hoje no Brasil é um dos primórdios para que as crianças, para que os adolescentes, para que os jovens aprendam a ter o quê? Sociabilidade. Eles aprendam o quê? A entender uns aos outros com certo respeito. Mas, às vezes, nós sabemos que não é assim. Um exemplo também que, às vezes, nós não somos muito tolerantes. São notícias, então nós temos que filtrar todas essas situações da mídia. Nós vemos, por exemplo, na política, nós vemos, por exemplo, também alguma catástrofe ou algum crime, por exemplo, nós falamos aqui, a gente já quer a morte daquela pessoa. Gente, isso é inconcebível. Então nós olhamos e observamos aquela pessoa, não, mas aquela pessoa, olha, se fosse antigamente, tinha que acontecer isso. Não, gente, isso é uma conduta que nós devemos o quê? Nos vigiar, nos atentar. Uma pessoa que foi impecável em sua tolerância, uma pessoa que exerceu um mandato digno de paciência, porque tolerância, ela nada mais é o quê? Que tratar com mansuetude, que tratar com abnegação, que tratar com benevolência, que tratar com o quê? Com expansividade de espírito, coisas boas. E nós sabemos que essa pessoa, claro, foi o Cristo. Ele foi o máximo da tolerância. Ele conseguiu trazer para os nossos dias atuais o que muitas vezes os próprios apóstolos eles não conseguiam. Então Jesus, eu gosto muito de assistir os desenhos daquele, acho que é no canal 7, no domingo. São desenhos bíblicos. Gente, como eu aprendo com aqueles desenhos. Então tem uma parte lá que fala sobre o quê? O Lázaro. Que ele tinha desencarnado e já estava lá morto, supostamente, durante 4 dias. E o povo ficou desesperado, a esposa de Lázaro, os parentes de Lázaro. E o amigo de Lázaro ele foi até Jesus. Foi tentar reabilitar mas Jesus ele pode ressuscitar a pessoa. Nós sabemos, é claro, que ressuscitar é o quê? É dar vida a um corpo que já está o quê? Definitivamente sem nenhum tipo de energia, sem nenhum quê? Sinal vital. Olha, fazendo propaganda da profissão, né? Sinal vital. Então, o que acontece? É totalmente explicável. A doutrina espírita, ela é lógica. A doutrina espírita, ela é o quê? Ela é científica, ela é filosófica. E o que ela fala sobre Lázaro? Existe um fenômeno chamado o quê? Letargia. Existe um fenômeno chamado o quê? Catalepsia.
E o que acontece? A pessoa não consegue, e naquele tempo, é claro, não tinha esses aparelhos. Então Jesus, ele sempre proclamava, falou assim, olha, vocês acreditam na morte? Digamos assim, né? Porque naquela época não se acreditava tanto que Jesus podia fazer tantos, mas tantos milagres. Nós vamos ver outro. A tolerância é sinal de quê? De paciência. A tolerância é sinônimo de quê? De compreensão, de compaixão. Vamos lembrar o samaritano? Lá na estrada, passou um, passou dois, ninguém socorreu o moço. Ele estava o quê? Machucado. Ele estava o quê? Totalmente o quê? Com cicatrizes, e estava sangrando muito. Passou um rapaz da Samaria, que era considerado um samaritano, que eram desprezados pelos senhores da lei, os doutores da lei. O que aconteceu? Aquele moço, ele se condoeu, ele teve o quê? A tolerância de parar e olhou assim para o chão, mas espera aí, mas podia ser o meu irmão. Podia ser um parente meu, um amigo, um conhecido, não interessa. Então a tolerância, ela cabe também no nosso respeito, na nossa condição de quê? Que ainda somos o quê? Imperfeitos. Se nós tivermos algum momento de tolerância na nossa vida, ou até mesmo de não compreender o próximo, então o Chico ele fala numa das frases memoriais. Essa eu marquei, gente, para não esquecer. Olha só o que o Chico falou sobre a tolerância. Primeiro eu vou falar sobre uma frase do Victor Hugo que diz assim, a tolerância, marquem aí, pode anotar, é o quê? É a melhor das religiões. E o Chico disse assim, ó, a sabedoria superior supera a tolerância. A inferior, ela julga. O superior, ele perdoa. A inferior, ela condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Olha a dica do Chico Xavier. Quer dizer que quando nós somos tolerantes, nós sabemos o quê? Ouvir mais. Nós sabemos o quê? Entender o outro nas condições que às vezes o quê? Nós também somos imperfeitos. Vamos lembrar os defeitos. Orgulho. É tão difícil, gente. É tão difícil a gente ter essa percepção, porque nós ainda estamos a caminho, adoro essa palavra, da perfectibilidade, da perfeição, que estamos ainda um pouco longe, mas devemos praticá-la em casa. Vocês que querem ver um exemplo bem prático de tolerância? Bem simples de tolerância, é quando nós abrimos o Evangelho, abrimos o Novo Testamento, abrimos qualquer livro de condição que nos dá algum pensamento bom, a gente fala assim, nossa, mas essa lição é para nós primeiro. Porque quando nós abrimos, olha, esse dia eu passei, nossa, mas essa frase, esse texto, essa palavra realmente cabia para essa pessoa nesse momento. Gente, vamos ser tolerantes conosco mesmo. Porque muitas vezes, o que acontece? Isso, várias vezes acontece. A espiritualidade, ela trabalha através da intuição, ou melhor dizendo, da inspiração. Quando nós pegamos um livro, seja ele qual for, principalmente doutrinário, que ensine principalmente de cunho evangélico, os benfeitores espirituais, o que eles fazem? Eles nos colocam uma página exatamente daquilo que nós precisamos saber. Então, nesse momento, nós temos que ter o quê? A paciência e a compreensão para saber. Mas olha só, uma das frases também desse capítulo para pensarmos melhor. Assim, o desencanto e o esmorecimento, eles traduzem em compreensão dos mecanismos superiores que nós temos na vida. Certamente, olha só, certamente não é possível nem desejar alegrar-se perante indignidades de qualquer ordem. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes, por algumas situações, nós não temos compreensão de determinados assuntos. Então, a espiritualidade nos convoca a fazer o seguinte: não vale perante os equivocados, é necessário que nós exemplificarmos o bem, mas sem impor a nada a essas pessoas, sem impor as nossas ideias e as nossas o quê? As nossas precariedades também. Tem perguntas hoje?
Não. Tão tímidos hoje. E aí ele finaliza assim, ó, com uma frase também de Mahatma Gandhi, ó, que é maravilhosa. Diz assim: a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua entre nós. Mahatma Gandhi. Já que nunca pensamos todos da mesma maneira. Nós não temos o pensamento uns dos outros iguais. Já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Que nós possamos, na nossa atualidade... Gente, a ONU, ela fez o dia 16 de novembro, o Dia Internacional para sermos tolerantes. Então, não vamos esperar dia 16 de novembro. Vamos participar da tolerância conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos confraternize sempre, com bastante tolerância. Assim seja. Obrigado, Paulo. Agora a gente abre para as perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para Paulo sobre o tema? Todo mundo é paciente aqui. É tolerante com o palestrante, né? E, Paulo, assim, a gente fica pensando, né? E é engraçado quando a gente vem numa casa espírita, estou falando por mim, é claro. A gente fica pensando sempre em algo grande, né? Assim, eu quero ser, né, eu quero ser um ser de luz, né? Quero ser um... E aí é engraçado, verdade, que é engraçado. Você falou uma coisa maravilhosa. Continua. Que é essa situação, né? E a gente vê assim, né? Tolerância, ser tolerante. E às vezes a gente fica imaginando que tem que ser uma coisa muito grande, né? E no dia a dia, na nossa formação, a gente acaba, sabe? São coisas pequenas às vezes e a gente acaba não ligando por ser tão pequena. E dizem que é com as pequenas que a gente consegue as grandes. Sim. Então, você, né, ter tolerância com o vizinho, que joga alguma coisa no teu quintal. Boa, né? Que maravilha, gente. Vocês estão vendo só? Com o irmão, com um padeiro, o cara vai servir o café, serve café frio, eu peço café com leite na padaria, que manda mais café do que leite. Gente, é isso mesmo, olha que ótimo. Né? Você estudou a lição em casa, né? Olha que maravilha, tá vendo? Ajudando o palestrante. Eu fico imaginando isso, que a gente também tem que começar pela pequena, né? Porque às vezes a gente quer ser já um ser de luz, né? E é difícil o grande. E essas pequenas coisinhas que levam a gente lá, né? Isso pode falar um pouquinho. Nossa, que maravilha. Eu vou convidar até você ler essa frase aqui comigo aqui. Vem cá, olha só, olha o feedback que ele deu aqui, ó. Quem hoje parece lamentável em determinada situação, amanhã será um anjo radioso. E olha afinal aqui, ó. Afinal, Deus a todos assegura o quê? Graças a Deus, o quê? O livre-arbítrio. E pacientemente espera o lento desabrochar da virtude dos anjos. Que maravilha. Olha que feedback que ela deu, tá vendo só? Gente, é fantástico isso. Então, ou seja, é o que ele falou realmente. São nos pequeninos exemplos. Às vezes a gente quer ensinar um filho a andar de bicicleta. E a gente não tem paciência. Não, mas você tem que andar com uma rodinha. Mas pai, eu só sei andar com duas. Não, mas você tem que andar com uma rodinha. Olha, os outros têm 8, 9 anos, você já está com 10 anos, você anda de 2 rodinhas. Gente do céu, medianos de luz, por favor, tende paciência com as crianças. Dá um microfone para ela. Só depois é que a gente percebe que a gente está sendo muito impaciente consigo mesmo. Olha, você falou outra... Gente, tá demais isso aqui hoje, olha, cara. Olha essa aqui, ó. Se criaturas difíceis estão presentes em sua vida, há uma razão para isso. Na grande oficina da vida, você foi considerado digna, mas tá aqui, digno do bom combate. Gente do céu, olha essa frase. Combate, quem que a gente lembra do bom combate? O meu xará maravilhoso, lindo, abençoado, Paulo de Tarso. Então, acontece, combater essas dificuldades, mesmo, falei, mas aquela pessoa, a mão, já vai a mão na cintura, né? Nossa, mas você é isso, você é insuportável, você... Gente, é o que ela falou. A tolerância começa dentro dos nossos sentimentos. Dentro do quê? De podar, e não adianta, e ele fala aqui em outra lição do Chico, dá tempo ainda? Dá. Só mais 5 minutinhos. Gente, olha essa. Googles, anota aí, ó, livro Plantão de Paz. Ele diz assim no palavra, a lição chama-se tolerante. Eu sabia que ia usar, eu não sabia porque estava escrevendo, mas estava escrevendo e trouxe para nós. Olha só. Que lindo, maravilhoso. No serviço profissional, suporte
suporta com paciência, isso é Chico Emmanuel, no serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Gente, olha que fantástico essa frase do Chico. Então, quando eu sou calmo, é diferente de estar calmo. Sou calmo é tipo assim, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Franco. Eles são seres calmos. Quando eu estou calmo, aí eu já falo essa frase assim, ó. Gente, mais uma maravilhosa. Eu tenho que falar essa frase, tá fantástica. Nos aborrecimentos, isso é para todos nós, viu, colega? Principalmente para mim, porque eu, sinceramente, eu não sou nem um pouco tolerante comigo mesmo. E é tão difícil realmente ser tolerante. Então, olha só, finalizando. Nos aborrecimentos e provações que te suporta, a cada dia suporta, gente, olha a palavra, com humildade, as ocorrências suscetíveis que ocorrem em nossa vida. Aí o quê? Na trilha do sucesso estará o quê? A semeadura. Aí, lá no... Ai, gente, não aguento, eu tenho que ler essa aqui também. Ó, porque a paz resulta da paciência e da tolerância à compreensão e do amor. Ah, gente, amém, Jesus. Isso é fantástico. Né? Se deixar, a gente vai até às 9, né? Aí o Emmanuel disse assim, no desânimo e na agressão, nós buscamos pensamentos para refletir melhor sobre a nossa própria conduta e, é claro, sobre a conduta do próximo. Se tem alguma coisa que nos agrada, a gente não tem que ter, né? Ficar assim, né? Dizer amém para tudo. Gente, não é ser barata tonta, não. Não é isso que eu disse. Então, se alguma coisa não lhe convém, converse, verbalize dignamente. Se a pessoa não está preparada, faz uma prece para ela. Pede ao anjo guardião, fala, anjo guardião, dá um passe nessa pessoa que ela está desequilibrada, que nem sempre nós estamos 100%. Então, peça ajuda que a ajuda virá, mas seja tolerante. Boa noite, Paulo. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado mesmo, tá? Vamos aproveitar então, né, que a gente recebeu tanto, né, somente essa energia desse amigo. Eu queria te agradecer mesmo, Paulo, que imagino suas atribulações do dia, ainda chega aqui e distribui tanta energia, né? Tá aqui de bom grado, de felicidade, que esse amor que o Paulo nos trouxe através desses amigos espirituais possa limpar nosso coração, limpar nossos pensamentos, porque aqui recebemos, né? Sempre que chegamos aqui nessa casinha, a gente vai recebendo o tratamento desses amigos espirituais, que ele vai tocando no pontinho que a gente precisa para a gente sair um pouquinho melhor. E quando a gente recebe, né, a gente também pode distribuir um pouco, porque é caridade, né? É amor, é paz e é o ensinamento de Jesus. Então, vamos levantar nossos corações ao alto, que possamos tirar o melhor de nós e que possamos vibrar para esses dirigentes desse país que se encontram em guerra, para que essa luz, essa paz, esse amor possam chegar até eles, inclusive para essas pessoas que estão no meio dessas guerras, Senhor, com tanto sofrimento, essas crianças, essas mães, que eles possam, Pai, entender o que estão passando e quem sabe, Jesus, o teu amor, a tua misericórdia possa semear ali um campo de amor, de paz, esses espíritos também que desencarnam através dessas bombas, dessas guerras, Senhor, que eles possam receber os irmãos espirituais, possam receber o socorro necessário, paz. Que possamos ainda, Pai, levar essa energia, levar esse amor para essas pessoas que se encontram agora nesses hospitais, com doenças graves, incuráveis, e quem sabe nesse momento de dor, nesse momento dessa lágrima que cai do seu olho, Pai, ele possa entender o seu caminho e que possa reconhecer, Pai, que é necessário esse ajuste. Possamos ainda, Pai, levar esse amor para essas mães, que seus filhos se encontram nas drogas, que se encontram perdidos, precisam de um tratamento, Senhor, que a tua misericórdia, o teu amor possa encaminhar esses meninos também, Pai, ao médico necessário e acalmar o coração dessas mãezinhas, Jesus, que tanto pede a ti, Pai. Que possamos ainda levar esses irmãozinhos que estão na rua, sem alimentos, sem roupa, que eles possam receber o amor, o teu aconchego, receber a tua luz, Senhor, e no coração deles, Pai, possa abrir um caminho de esperança, de paz, e quem sabe, Pai, eles conseguirem o alimento necessário, que é a correção,
que eles possam entender, Pai, a necessidade deste momento. Que possamos, enfim, com seu amor, com a tua paz, Pai, vibrar para as nossas famílias, aos nossos entes passados, né? As pessoas que a gente ama, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos chefes e amigos do trabalho também, Pai, que possamos, enfim, levar essa energia necessária durante toda essa semana, Senhor. Que assim seja. Vamos aguardar um pouquinho e a gente passa para os passos agora, tá bom? Muito obrigada.